pessoal, 100%? Vamos lá, quero discutir com vocês aqui hoje um pouco sobre adubação nitrogenada no milho. E aí queria falar um pouquinho sobre o uso do nitrogênio, que é o principal adubo utilizado para fazer a cobertura nitrogenada do milho. Bom, o que é o ponto de gargalo? A gente usar estratégias para minimizar as perdas por volatilização. O que acontece? Um ponto que gera muita dúvida no produtor é o seguinte: o que é melhor, jogar a ureia no solo seco ou jogar a ureia no solo úmido? Por incrível que pareça, é melhor a gente aplicar a ureia no solo seco. Por quê? Porque a ureia ela vem num formato que ela precisa sofrer uma reação, ela sofre essa reação através da enzima urease, e aí ela vai sair da forma amídica para a forma amoniacal. E aí ela vai ser transformada em NH3 ou NH4, dependendo da situação aí do pH. Numa ureia convencional, que eu tenho em volta do grânulo ali um pH um pouco mais alto, eu acabo tendo uma quantidade maior de NH3 em relação a NH4. E o NH3 é a substância que é volátil, então acaba gerando uma perda aí em torno de 50%. Quando eu trabalho com uma ureia com inibidor de urease, a ureia que a gente chama aí no mercado de uma ureia protegida, eu acabo tendo um pH um pouco menor e isso faz que eu tenha uma quantidade maior da minha substância no formato NH4 quando ocorre a reação. Então, o que é a dica? Se a gente conseguir estrategicamente jogar a adubação nitrogenada num solo mais seco, eu vou minimizar essa reação que ocorre. Eu vou trabalhar com um pH em volta do grânulo um pouco menor e aí eu vou ter menos reação da urease. Se eu estiver utilizando a ureia protegida, depois que eu joguei a ureia ali no meu solo seco, eu tenho até de 7 a 10 dias para que a chuva ocorra e ocorra aí a solubilização do meu adubo e o aproveitamento dele pela planta. Quando eu estiver falando de uma ureia convencional, aí eu preciso que essa chuva ocorra de forma imediata. Então acaba existindo um risco muito grande de trabalhar com a ureia convencional e jogar ela no solo seco. Agora, se eu trabalho com a ureia protegida, eu vou ter o máximo aproveitamento, a reação ela vai tender a formar mais NH4, menos NH3, eu vou ter menos perda e eu tenho um prazo aí de 7 a 10 dias para que a chuva ocorra, porque o meu grânulo está protegido da reação da urease, ok? Então essa é uma dica muito bacana para a gente ter melhor aproveitamento. O que seriam as outras estratégias? Eu posso também trabalhar enterrando o meu adubo, que de forma prática isso acaba se tornando um pouco inviável, ou utilizar outras alternativas, como por exemplo o sulfato de amônia, que não tem essa perda aí por volatilização, tá certo? Outro ponto em relação à adubação nitrogenada é quando aplicar a adubação nitrogenada. O que é o ideal? O que é o melhor das situações? Fracionar. Quando eu fraciono essa adubação, eu tenho maiores produtividades. Contudo, o que acontece? Eu preciso ter segurança climática para fazer esse fracionamento, de modo que eu faça a primeira cobertura ali entre V3 e V4 e a segunda cobertura ali entre V6 e V7 da minha planta. Entre V3 e V4, eu gosto muito de falar em dias, que eu acho que facilita para alguns produtores, vai acontecer próximo de 15 a 20 dias pós-germinação. E a segunda etapa, próximo ali do meu V6, do V7, vai acontecer entre 30 a 40 dias pós-germinação da minha planta. Se eu conseguir fracionar nessas duas operações, eu tiver condição, né, de fazer esse fracionamento, eu tiver condição climática para isso, o aproveitamento ele vai ser muito melhor pela planta. Contudo, se existir risco climático e a operação for difícil de ser executada em duas etapas, faça uma etapa só dentro desse intervalo aí, entre a planta estando ali próxima do V3, V4, no máximo ele estando entre V6 e V7, ok? Então, fica essas dicas. Pensando aí em como o solo deve estar para receber adubação, a estratégia de utilizar a ureia protegida com inibidor de urease e a fase de fazer a aplicação, tá certo? Sucesso, pessoal!